Bom dia, Massa, bora. boa tarde, boa noite. Nós vamos começar mais um Japariba. O Japariba é uma maratona de lives sobre oportunidades no Japão. E hoje a nossa convidada é a Alexia Queiroz. Tudo bom, Alexia? Tudo bem? Boa noite, bom dia. Todo horário trocado, né? Mas enfim, vamos começar com a primeira pergunta. Quem é a Alexia na fila do pão? Quem é a Alexia na balada? Pode falar um pouquinho de... Antes que eu falo o teu nome, a Alexia daqui, ela quer responder. Então eu tenho que ter cuidado com isso. A outra vai já responder quem é ela. Mas vamos lá. Fala um pouquinho sobre ti. Se apresenta para o pessoal. Tá certo. Bom, meu nome é Alexia Queiroz. Eu sou bióloga, aluna de doutorado. Também sou artista visual. Moro no interior do Pará, em Bragança. E deixa eu ver, basicamente isso, né? Tenho 28 anos e no início de março eu voltei do intercâmbio para o Japão. Massa. Bióloga e artista visual, né? São coisas bem diferentes uma da outra. Sim. Mas eu diria que a tua principal atividade hoje é dentro da biologia, né? Sim. Artista visual uma carreira paralela que eu tenho, que eu não tenho formação dentro da área de arte visual nem nada disso, mas é uma carreira paralela que eu tenho em relação à biologia e tudo mais. Mas hoje, então, tu é estudante de doutorado, né? Qual é a universidade? É pela Universidade Federal do Pará. Programa, a gente tem colocado, né? Programa de pós-graduação em Biologia Ambiental. É isso, né? Pronto. Fala um pouquinho da Alexia. Por que a Alexia escolheu a biologia? Como foi o teu caminho até chegar na biologia? Por que foi isso? Então, eu meio que caí assim de paraquedas na biologia. Quando eu terminei o ensino médio, eu tinha 16 anos. E aí eu fui tentar vestibular. E quando eu tentei 3 áreas totalmente distintas. Eu tentei letras, matemática e biologia. Aí eu passei nas 3. E aí eu resolvi cursar biologia. Mas assim, não tinha muita noção assim do que realmente eu queria de carreira, porque só aos 16 anos, sabe? Tipo, o que é que eu vou fazer? Eu peguei e entrei na biologia e me identifiquei bastante com o curso. E aí eu quis continuar e fui indo embora. Quando eu vi, tô aqui já. Mas eu acho que é uma pressão muito grande, né? Para quem está terminando o ensino médio, ter que resolver o resto da sua vida ali, enquanto você ainda não sabe nem exatamente o que você quer. Então, mas, enfim, todo mundo passa por isso, né? Não é um processo de escolha muito difícil, mas que a gente tem que tomar. Terminou o ensino médio e agora, verdade. qual carreira eu vou seguir? Qual área que eu vou? Enfim, mas aí tu fez a tua graduação também no Pará, né? Não foi em Bragança hoje? Não, foi em Bragança. Eu fiz a minha graduação pela UFPA, aqui em Bragança. O mestrado foi pelo PPBA na UFPA também, aqui em Bragança. E aí acabou que uma coisa, sabe, várias situações foi emendando uma coisa na outra. E aí eu peguei e consegui também a bolsa de doutorado logo após o mestrado também aqui. Então, no teu caso, foi tudo em sequência, né? Fez a graduação, da graduação foi. Mestrado, doutorado, meio que já seguindo, né? Meio que sim, eu fiquei um ano parada, entre aspas, entre a graduação e o mestrado, e aí eu entrei depois, 1 ou 2 anos, se eu não me engano. Aí depois eu peguei e engatei no mestrado. Mas tu sempre quis carreira acadêmica? Olha, eu sempre quis a carreira de ser pesquisadora, né? Depois que eu me identifiquei com a biologia, que eu comecei com a parte de pesquisa, eu disse, nossa, eu gosto muito de fazer isso. E eu queria continuar fazendo. Aí eu continuei fazendo. Aí eu pensei assim, não sei se eu dou certo pra ser professora mesmo, mas eu gosto de estar pesquisando. Aí de um tempo pra cá, eu fui vendo esse lado também com mais afinidade pra parte educacional, porque eu sou licenciada, né? Então, eu também sou professora de biologia. Então, eu fui vendo mais afinidade com essa parte da sala de aula.
A licença para ser professora ela vem junto com a tua formação de bióloga na graduação, é isso? Isso, porque eu sou licenciada, então. Biologia e licenciatura, né? Isso. Isso é interessante você falar, porque as pessoas pensam que fazer mestrado, doutorado, só tem um caminho, né, que é ser professor universitário. E, na verdade, não precisa necessariamente passar por isso, né? Claro que existe, e, enfim, a maioria vai, mas existe você ser pesquisador focando na pesquisa em si, e não na aula. Como é que é um pouco isso? O que tu pensa com relação à diferença de ser pesquisador e de ser professor? Eu acho que quando a gente está dentro da universidade e está tipo, ali fazendo mestrado, fazendo o doutorado e atuando, assim, não são linhas que ficam muito distantes, né? A gente também está todo tempo acaba atuando como estudante e como professor ensinando também, mas tem como eu posso dizer, alguns programas também cobram que a gente tenha uma certa carga horária de aula dada e por aí vai. Saca? Tipo, no doutorado agora eu tive que ter uma carga horária de aula dada para graduação, que era parte do cronograma do programa e tudo mais. Então, quando você está seguindo como pesquisador dentro da universidade, não são coisas que vão estar se distanciando muito. Ah, entendi. Eu acho que é importante a gente, né, deixar isso claro para as pessoas, porque muita gente não sabe exatamente o que é carreira acadêmica como um mestrado, um doutorado, enfim, o que precisa quando você está, né, dentro do doutorado, se graduação, ok, você tem mais ideia, né? Mas, tipo, no mestrado é diferente, doutorado é ainda diferente, então a diferença de um para o outro, acho que a gente podia falar um pouquinho aqui também, né? Em relação à carga horária, a responsabilidades, o que é esperado do aluno. No mestrado a gente vai ter mais aulas, no doutorado é diferente. E isso também varia, acho que de acordo com o país, né? Como é que é isso no Brasil, a diferença? Sim, sim. Por exemplo, uma coisa que a galera sempre fala é que o doutorado é muito puxado, mas eu acho que o mestrado ele é mais puxado do que o doutorado até, porque no mestrado você tem 2 anos só para você cumprir, dependendo do programa. Geralmente nos programas é 2 anos e a quantidade de carga horária também acho que depende dos programas. Mas o que eu fiz era 20 horas de carga horária. Aí tu tinha 2 anos para cumprir 20 horas de carga horária de disciplina, fazer uma pesquisa científica que fosse, entre aspas, melhor do que tu fez na graduação, mas que desse para fazer desse tempo, escrever. E tem programas que você só recebe o diploma de mestrado depois que você publica. Aí você tem que fazer a pesquisa, fazer o campo, fazer a análise, publicar para receber o seu diploma de mestrado. Pesquisa, campo, análise e publicação. Isso tudo em 2 anos, com disciplinas. Além da aula. E essas 20 horas que tu falou, não, como é que é? 20 créditos? 20... Então, Porque 20 horas em 2 anos não parece muito. Não, na verdade são créditos, perdão. São 20 tá. créditos. Aí depende da quantidade de créditos que cada disciplina vai te dar. Tipo, tu faz uma disciplina de 2 semanas que te dá 2, 3 créditos. Aí tu vai fazendo. Aí quando a gente vai se matricular, a gente vai vendo a quantidade de créditos que tem em cada disciplina. Para poder completar. Varia. É isso, eu confundi. É. Aí no doutorado, a gente já tem que cumprir 30 créditos. No caso do meu programa é 30 créditos, mas aí você tem 4 anos. E aí, para fazer a sua pesquisa, então é óbvio que tem que ser uma pesquisa mais elaborada ainda, só que você tem mais tempo, sabe? Então, assim, dá tempo de dar errado, dá tempo de dar certo, dá tempo de ter aula, dá tempo de fazer intercâmbio, dá tempo de fazer um monte de coisa dentro de 4 anos, ou esperado que dê, né? E também muitos programas, eles esperam que você já tenha publicado. Para você receber o diploma, você tem que ter publicado tal quantidade de artigos. Alguns, geralmente, entre 2 e 3 artigos. No meu programa, ainda não precisa ter publicação, tanto para finalizar o doutorado quanto mestrado. Então, não precisei. Mas tem programas que são entregues seu diploma bonitinho na sua mão, se você tiver publicado tudinho lá.
muitos requisitos, né? Eu acho que isso depende não só de país, mas às vezes de universidade para universidade também tem uma coisinha ou outra que é diferente, né? Sim, sim. Mas que tu falou, né? Em 4 anos de doutorado dá para fazer muita coisa, inclusive intercâmbio. E aí eu acho que muita gente que está aqui, que veio ouvir a tua live, quer saber um pouco mais exatamente sobre essa coisa do intercâmbio, né? Porque tudo bem, poderia terminar tudo no Brasil e tal, mas tu acabou passando um ano fora do Brasil, um ano não, 6 meses, né? Fora do Brasil, com uma bolsa de doutorado de sanduíche. Eu quero ouvir um pouco mais do que é essa bolsa, como que é essa bolsa, como foi que tu conseguiu ela, enfim, vamos falar um pouquinho da bolsa em si. Então, a bolsa que eu consegui foi a bolsa do PDSE, que ela é para alunos de doutorado de universidade, se não me engano, universidades públicas, e só alguns programas que têm uma nota específica podem ser contemplados com essa bolsa. Tá? Então, tem vários programas no Brasil todo. E ela não é uma bolsa específica. Oi? Porque quando fala PDSE, o que é essa sigla? Às vezes a gente fala meio rápido assim, quem tá ouvindo não entende. Eita, falou o quê? Como é o nome da bolsa? Do PDSE é o Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior. Ah, massa. Isso. É o Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior. E aí ele não é focado só para o Japão, não é uma bolsa para ir ao Japão, mas é uma bolsa que você pode ir para qualquer universidade no exterior, contanto que a universidade te dê carta de aceite para você, né, fazer esse intercâmbio para lá. É uma bolsa da CAPES, você recebe pelo Brasil, não é por nenhuma organização internacional do exterior, algo do tipo. E é basicamente isso. Aí tem vários pré-requisitos para você estar conseguindo fazer. Entre eles, você tem que ir antes de você. Como é que eu posso explicar? Você tem que ir e voltar e ainda ter 6 meses para finalizar o seu doutorado aqui. Se eu não estou enganada, a gente tinha que ir já com carga horária de disciplina completa, todas as nossas pendências com programa de disciplina, de carga horária de aula para dar, de proficiência em inglês, tudo tem que estar arrumadinho para a gente conseguir ir. E uma coisa interessante desse edital também é que antes você tinha que apresentar o documento de proficiência na língua estrangeira para poder participar. E quem está nesse mundo de tentar intercâmbio e tudo mais, sabe que esses testes pagos são muito caros, geralmente, né? O mais famoso que tem é o TOEFL, e o TOEFL internacional, que usam geralmente nas outras universidades para fora e tudo, ele tá por cerca de $200. E para quem é um estudante de universidade pública bolsista, sabe que não é fácil desembolsar $200 do nada. Então, o que estava acontecendo é que muita gente não estava. Os programas recebiam a bolsa e as pessoas não estavam indo. Por quê? Algumas pessoas não estavam conseguindo atingir a nota no teste de proficiência e algumas pessoas não estavam fazendo porque era um teste muito caro. A gente não tem grana para fazer, pô. A bolsa mal dá para a gente sobreviver, principalmente quem mora em capital, etc. Então, mudou o edital e agora eles aceitam uma carta do orientador do exterior e do orientador daqui, do país de origem, alegando que você consegue se comunicar no idioma X e que você vai conseguir lidar com o intercâmbio e com as adversidades lá na universidade. E aí, com essa carta, você consegue fazer parte, concorrer no edital. Massa. É uma mudança que vem muito bem-vinda, né? Porque quando a gente vai tentar aplicar, como tem todas essas barreiras financeiras, né? Realmente, para quem é estudante, não vai ter. R$ 200 é o quê? $200 em reais é quase R$ 1.000, mais de R$ 1.000, sei lá. Então, para tirar uma prova, né? Ainda mais que o TOEFL é uma prova que tem validade. Então, se você faz, acho que ela vale por 2 anos. Passou esse prazo, você tem que fazer de novo. Então, assim, não é todo mundo, não é do nada que a gente vai ter essa grana para poder investir nisso. Eu queria só fazer uma pergunta com relação a isso do dinheiro, essa parte da viabilidade financeira das nossas escolhas, mas, tipo, para o mestrado, você tem bolsa de mestrado no Brasil e para o doutorado também, né?
uma bolsa para fazer a bolsa no Brasil, ou para fazer para fazer o mestrado e o doutorado no Brasil. Quanto que era a bolsa do mestrado e quanto que é a bolsa do doutorado no Brasil? Então, se eu não me engano, ano passado teve um reajuste, mas a minha bolsa do mestrado foi antes do reajuste. Então, no mestrado eu recebia, acho que era 1.300, por aí assim. Era 1.000 e tananã. Eu acho que era isso, 1.300, 1.000 e alguma coisa. Era. Aí, no doutorado, antes do reajuste, eu acho que era 2.300, por aí assim, e agora tá 3.100. 3.100, 3.200. Agora, depois que reajustou, né? Eles pedem dedicação exclusiva com esse valor? Eu tinha visto também que tinha mudado algumas coisas, porque como eu nunca trabalhei e estudei ao mesmo tempo, eu acabei que eu não me atentei muito dessas regras. Mas, se eu não me engano, recentemente tinha dado uma mudada, que você podia até estar trabalhando. Eles tinham estabelecido uma carga horária, algo do tipo. Tinha mudado. Tá. É porque eu fico pensando assim, se com a bolsa do mestrado de R$ 1.300, para você, como você falou, né? Às vezes você está morando numa capital, uma cidade maior, os custos de vida são diferentes, né? Então, se você vai pagar um aluguel, uma conta de luz, um não sei o que, acabou. O dinheiro já vai só para manutenção da sua estadia nesse lugar, né? Com o reajuste foi para 2.000 e pouco, acho, de mestrado. Mas mesmo assim, para uma pessoa que vive, sei lá, falando aqui do meu estado, em Belém, não é nem... Tem, óbvio que tem gente que tenta sobreviver com uma bolsa dessa em São Paulo, Rio de Janeiro, outras capitais mais caras ainda. Mas Belém, Belém tá difícil pra galera viver, sabe, com uma bolsa. Muita gente recebe ajuda dos pais, ou então faz alguma coisa por fora, vende alguma coisa. Eu virei ilustradora, virei artista visual por precisar de grana, porque a bolsa não tá dando pra me manter. Não é tipo assim, ai, como ela ama morrer de trabalhar em 2 carreiras, que linda, guerreira, belíssima. Não, meu filho, eu tô com as olheiras aqui, cansada. Aí tem que lidar com o orientador, com o cliente, com tudo. É muito complicado. E isso porque não é nem... Eu não moro em capital, eu moro no interior. Ponto. Pois é. Então, assim, eu penso que ainda precisa de muito investimento nessa parte da educação para melhorar também as condições de vida, para que a gente consiga incentivar a pesquisa acadêmica, né, no mestrado e no doutorado também, para que as pessoas consigam produzir melhor e ter mais qualidade de vida nesse processo, né, de não ficar assim, ai meu Deus, enfim, focar na pesquisa e não nesses outros problemas que podem ser, né, deixados de lado se a gente tiver mais incentivo. Tá, e aí tem essa bolsa que tu conseguiu para ir pro Japão, para vir pro Japão, né, para vir justamente para cá, para Hiroshima, que tu conseguiu pelo governo brasileiro, né, pela CAPES. Quanto que é a bolsa da CAPES e como é que faz para conseguir essa bolsa? Tá, alguns pontos que eu não pontuei ainda sobre esse programa, sobre essa bolsa, que são importantes. O PDSE, como eu falei, não é destinado a todos os programas. Então, para você saber, você tem que ver com o seu programa se eles foram contemplados com a bolsa. E é assim, você vai... Se o seu programa foi contemplado com a bolsa, você vai concorrer com as pessoas do seu programa. Não vai concorrer, por exemplo, com o Brasil todo, é com as pessoas do seu programa. Então, o seu programa faz uma seleção interna para ver quem vai receber essa bolsa, quem vai ficar com essa bolsa. Certo? E uma outra coisa, eu sou da biologia, mas o PDSE vale tanto para gente de história, engenharia, do que for, qualquer área, se o seu programa tiver sido contemplado com a bolsa, né?